O que fazer com a Petrobras que está caindo? Vamos falar hoje também sobre a queda de juros, quando ela vai acontecer, as nossas previsões, sobre o S&P que sobe muito e não para. Não para. E vamos falar um pouquinho no final sobre o fiscal brasileiro. Olá, meu nome é Luiz Micali, sou gestor da Blackstone Investimentos. Olá, eu sou José Faria Júnior, sócio e analista da Wagner Investimentos. Júnior, você está comprado em Petro? Não estou comprado em Petro, não. Por sorte. Petrobras está sofrendo uma dicotomia, né? De um lado, a gente tem visto cada vez mais a Petrobras se afastar dos interesses com os minoritários e a gente está vendo essa queda forte nesses últimos dias no preço da ação. O mercado se surpreendeu, mas na verdade, hoje é dia 8 de março nessa gravação, mas há mais ou menos uma semana atrás o próprio presidente da companhia, o Jean Paul Prat, já tinha comentado da ideia da empresa investir mais em energia eólica e de não ter a distribuição dos dividendos extras. E o mercado ele se assustou na divulgação do balanço, porque de fato esse dividendo extra não está sendo liberado para os minoritários que estão vendendo as ações. A empresa está pretendendo utilizar esse dinheiro que seria distribuído como dividendo e que seria muito bom, inclusive, para o fiscal, né, brasileiro, né, porque ajudaria a compor a arrecadação do governo. Mas a ideia é pegar esse dinheiro e fazer investimentos, principalmente em energia renovável. E a gente vê, né, a volta também dos investimentos em refinaria, o pessoal falando em energia eólica no alto mar, o que provavelmente vai ter um retorno mais baixo, né? Só que do outro lado você tem coisas boas para a Petrobras. A produção dela provavelmente vai aumentar 10% esse ano e sempre tem a possibilidade da produção na margem equatorial, que seria um pré-sal 2, né, Júlio? Exatamente. A quantidade de petróleo que tem lá na Foz do Amazonas é imensa e muito do que a Petrobras subiu no ano de 2023 já é na própria expectativa, ou provavelmente foi por isso, né? Nessa expectativa da exploração da margem equatorial. Basta ver o que aconteceu com a Guiana, né? Como ela aumentou a sua produção. E é curioso também comentar, né, que o Brasil tem hoje no petróleo uma receita imensa na sua balança comercial. Em fevereiro, por exemplo, o petróleo foi o segundo item, subiu em torno de 130% em relação ao ano passado, mais de $1,5 bilhão, né, de exportação de petróleo adicional em fevereiro, chegou a quase $3 bilhões, e a China é o maior comprador, né? 1,1 milhão de barril por dia. Né? E o que você está esperando para a queda de juros, já divulgada pelo Banco Central americano e também pela a mulher mais elegante do mundo, a Christine Lagarde, pelo menos os bancos centrais, né? Exatamente. O que você está esperando? Vai ser em maio, vai ser em junho, vai ser em abril? Essa é uma pergunta bem instigante, né? O Banco Central Europeu fez uma reunião monetária no dia 7 de março e há uma dúvida com relação à data do corte. O Banco Central Europeu reduziu as suas projeções para a inflação da zona do euro de 2024, como também reduziu a projeção do PIB, e tem o presidente do BC francês que comentou que o corte irá ocorrer na primavera. E a primavera nós temos duas reuniões, né? 11 de abril e depois 6 de junho. Eu acredito que a reunião de 6 de junho é mais factível de ter um corte, tá? Mas não será uma surpresa absoluta esse corte começar no dia 11 de abril. Mas eu faria a minha aposta, no caso do Banco Central Europeu, no dia 6 de junho. E também teremos a reunião do FED, né? O FED reúne agora 20 de março, 1º de maio, depois 12 de junho e depois 31 de julho. Né? São as 4 próximas reuniões do FED. O Jerome Powell esteve no Congresso americano, dias 6 e 7 de março, e ele falou que vai cortar o juro em algum momento desse ano. Ele não precisou quando, mas o mercado já animou, né? Já animou. Ainda... provavelmente uma queda, né? 57%, não, 70% de queda, de chance de queda em junho. Em junho. Então, o dado do payroll e a expectativa do Banco Central Europeu, porque o Banco Central Europeu deve cortar juros antes do FED, deu uma esticada aí nessa aposta de junho. A aposta de julho eu acho mais segura do que junho. Mas também não vamos nos surpreender, né, se vier um corte em junho. Antes de junho eu acho difícil. O fiscal brasileiro também, a gente estava
né? O governo estava animado com esse fiscal, com a arrecadação de janeiro, mas ontem tivemos uma surpresa negativa, né, Júnior? A gente viu ali que os gastos do governo aumentaram mais do que o próprio fiscal, né? Do que a arrecadação. Quase o dobro, né? Em termos reais, sim. Então, o relatório do Tesouro Nacional, ele colocou que a arrecadação cresceu em termos reais, ou seja, acima do IPCA. Então, vamos retirar a inflação do ano de 2023, né? O que arrecadou-se a mais em janeiro de 24, em relação a janeiro de 23, foi 3,7 acima. Mas a despesa cresceu praticamente o dobro, 6,8. Isso, em relação a janeiro de 23, que já tinha crescido em torno de 6, 7%, acima da de janeiro de 22. Ou seja, a despesa está realmente bastante elevada. As falas, né, do Planalto são falas ainda de continuação de gastos e até mesmo de uma revisão do déficit projetado por esse ano. Talvez lá em maio a gente vá ter essa ideia. Então, se vier algo muito acima de 0,5 ou 0,8, como está no próprio Focus, a gente pode ter uma deterioração fiscal. O mercado, eu acho que até 0,8 ele está aceitando. Mas não como uma estimativa. 0,8, chegou no final do ano, deu 0,8, mas o governo deveria falar meio, né? Porque se ele já fala 0,8, o mercado vai interpretar como mais do que 0,8 de déficit. E o fiscal é crucial, né? Exatamente. Eu acho que esse ano que os investidores estão mais preocupados com o Brasil é se o governo vai conseguir manter uma meta fiscal crível e que deixe as contas do Brasil minimamente estáveis, né, para a gente continuar tendo um crescimento saudável. Exato. Tivemos uma dívida bruta, que eu acho que esse é o melhor conceito de analisar, de 75% do PIB. E isso cresceu quase 4 pontos percentuais, que estava em torno de 71, né, quando o governo anterior saiu, e agora em um ano já foi para 75%. É um patamar considerável. Interessante comentar que o CDS, que é o Credit Default Swap, que é o risco brasileiro enxergado pelo investidor estrangeiro, não está subindo, ele está até caindo, está em 130 pontos. Que historicamente é um patamar baixo. Muito baixo. Muito baixo. Nós, na época da votação da Previdência, isso estava mais ou menos o dobro, tá? Mas é interessante que o que dá para perceber melhor o risco fiscal hoje são os títulos do Tesouro Nacional NTNB, que pagam algo acima da inflação, que hoje está mais de 5,5%, que é muita coisa. É muito alto, muito alto. Inclusive com a inflação vindo mais alta nesses últimos relatórios, o que até pode chamar atenção para alguns investidores, porque provavelmente existe uma possibilidade de ter uma rentabilidade um pouco acima do CDI, que está caindo para perto de 9,5%. Né? Inflação a gente vai comentar depois, mas eu acho que eu e o Luigi, a gente está mais pessimista com a inflação, quer dizer, uma inflação um pouco mais alta, mas fica aí para o próximo episódio. E o S&P, Júnior, eu acho que subiu bastante, né? Subiu muito, Luigi. Está quase numa subida vertical, na verdade. Né? Tem algumas ações, que nem da NVIDIA, que começa a aparecer um pouco de sinal de bolha, né? Alguma coisa assim. O que você está achando? Não dá para afirmar que o S&P ele está absurdamente caro ainda, ele pode continuar subindo, mas para quem está pensando em uma carteira de investimentos, no nível atual não é muito aconselhável fazer um novo aporte do S&P. Então, provavelmente, esperar um recuo, é difícil dizer para que nível, mas assim, pode ser que volte para 4.800, 5.000 pontos, é muito difícil falar em patamares, né? Mas esperar um pouco para fazer um novo aporte. Eventualmente, se já teve um lucro bastante interessante também, reduzir o seu volume aplicado. Posição, Inclusive, talvez reduzir até em ações, com a própria NVIDIA, que praticamente dobrou de preço nos últimos meses. Poucos meses, né? 3 meses. Dobrou de preço e já vale 2 vezes ou mais de 2 vezes toda a Bolsa brasileira. Né? Você pega só uma ação, que é da NVIDIA, e compara com todas as quase 400 ações que estão no Ibovespa, ela vale 2 vezes hoje. Você pode vender NVIDIA, pode vender a Apple, pode vender a Amazon, comprar a bolsa inteira brasileira e ainda sobe um troco. O Brasil inteiro. Exatamente. Então, talvez reduzir a posição no S&P, esperar aí alguma estabilização, alguma queda. Tem essa palavra da gente aí de um pouco de precaução, para quem ainda mais ganhou bastante dinheiro nos últimos anos. É só um comentário, não é vender, não é ficar vendido em S&P. É não aumentar a posição. Não, então eu vou pegar um contrato futuro e vender o S&P. Não. Não, cuidado, cuidado. Se a gente estiver errado, você vai ser atropelado. Né? Então é melhor você
deixar de ganhar um pouco do que fazer uma venda do S&P, é reduzir a posição. É isso. E no final, voltando para fechar um pouquinho com a Petrobras, eu acho que é importante ver que a Petrobras teve várias notícias ruins em sequência, né? A queda do dividendo, o lucro 30%, 40% a menos, EBITDA menor. Investimentos em ativos que talvez não tenham uma rentabilidade muito alta, que é provável que não tenham. E então, assim, você está tendo um momento muito ruim, mas ficar pensando no passado não adianta muito. Tem que pensar daqui para frente, né? Então, assim, pensar, eu comprei ela a 35, comprei ela a 40, isso não importa. O que importa é daqui para frente. E daqui para frente, o que você tem? Você tem provavelmente novos projetos que não vão ser muito rentáveis, mas do lado ruim, mas do lado bom, você tem uma produtividade que vai ser provavelmente perto de 10% a maior do que foi o ano passado. E, diga-se de passagem, para uma empresa desse tamanho, isso é muito, né? Para uma petrolífera já é muito, para uma empresa desse tamanho também. E talvez esse novo pré-sal 2, né? Exatamente. Então, só para resumir, muito obrigado e ficamos para a próxima, né? Exatamente. Então, um abraço aí, muito obrigado, até mais. Até mais.